Bom, nesta aula a gente vai ver como criar então o menu lateral. Até então a gente já viu aqui como criar a estrutura principal e o topo. Agora a gente vai entrar então aqui com o menu lateral. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo arquivo que vai se chamar navegação. Ok? Vou apagar então aqui esse conteúdo dele e vou iniciar com uma div, e essa div eu vou associá-la com uma classe chamada navegação. E dentro dessa div eu vou montar então a minha barra lateral, tá? Vou criar outra div aqui dentro e vou associá-la com duas classes, box e menu. Isso aqui é possível e é usado em algumas situações quando você tem duas classes com formatações complementares, vamos dizer assim. E aqui dentro eu vou criar uma lista, exatamente a mesma lista, na verdade, que eu criei no topo. Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vim aqui no topo e vou copiar essa lista. Ok? Vou copiar então essa lista do jeitinho que ela está, copiando, e vou colar aqui. Ok? Vou fazer alguns ajustes nessa lista. Primeiro eu vou tirar essa classe aqui, ó. Essa classe aqui ela está associada com o topo e eu não quero. Então eu vou tirar, primeira coisa. Segunda coisa, eu vou, para não ficar repetitivo o menu lateral com o superior, eu vou colocar aqui um texto um pouquinho diferente. Vou escrever aqui página inicial do site ao invés de home. Vou acrescentar aqui então página empresa, só para diferenciar um pouquinho. Página clientes, página serviços, página de portfólio, página de áudio e vídeo. Vou colocar aqui página mapa de localização, página formulário de contato, e aqui página perguntas frequentes. Legal. Então, vejo aqui é o mesmo menu, né, a mesma lista, só modifiquei aqui o texto, tirei aqui a classe menu transparente que havia associado. E nesse caso, eu vou também associar aqui, ó, a exemplo do que nós já fizemos lá no logo, você deve lembrar disso. Eu vou associar o ícone LED, que eu quero esses ícones um pouco maior que o tradicional que ele mostra, tá? Lembrando que sempre que você for associar mais que uma classe, elas precisam ser feitas respeitando um espaço entre elas. Pronto, esse ícone LED, né, tá lá mostrei na aula anterior, tá lá na página da fonte que a gente está usando. Pronto, então tenho aqui o meu menu e ele está dentro de um box, dentro de uma classe box e de uma classe menu. Depois, aqui abaixo, eu vou usar uma tag br para dar um espaçamento e vou criar uma nova div. Ok? Essa nova div eu vou associá-la
apenas com a classe box. Vou colocar mais um BR, que é mais uma quebra de linha. Eu vou criar mais uma div que eu vou associá-la com uma classe box2 e com outra classe chamada boxSite. Aqui dentro eu vou colocar então um H3, que é uma tag, né? E vou escrever sobre o site. Legal. Agora, aqui a gente vai precisar colocar alguns conteúdos que você já tem quando você baixou o arquivo lá de download. Dentro da pasta de imagens, ó, abra essa pasta. Você vai encontrar aqui esse texto site tradicional. Opa! Texto site tradicional, abra ele. Então tá aqui, ó, o texto que a gente vai usar na navegação. Esse texto aqui, ó, você vai copiar ele inteiro, certo? Seleciona. Isso aqui é um texto, se você quiser colocar outro texto, não tem problema. Desde que seja do mesmo tamanho. Então vou copiar aquele texto e vou colá-lo aqui, ó. Ok? Então, ó, dentro dessa classe box2 e boxSite. Depois vou voltar aqui e vou pegar esse código aqui do Facebook. Esse código aqui, o Facebook gera para você. É quando você quer colocar aquele painelzinho, aquele widget do Facebook para mostrar o número de seguidores, quem são os seguidores do site e tal, esse tipo de coisa. Então eu vou colar isso aqui, depois eu vou mostrar lá no Facebook como que você gera isso a partir da sua própria página ou do seu próprio perfil. Então vou colar aqui, certo? Então, ó, eu criei 3 boxes. O primeiro box que eu criei é esse aqui, ó, onde vai ficar então o meu menu, a minha lista, o meu menu principal. Então ele está associado com a classe box e com a classe menu. Depois eu criei um segundo box, ó, onde vai ficar o meu painelzinho do Facebook, tá? Ele está associado só com a classe box. Depois eu criei um terceiro box, a terceira div, que vai ter aqui o texto sobre o site. Aqui você pode colocar um texto falando sobre o site. E ele está associado com a classe box2 e com a classe boxSite. Ok? Em termos de HTML, é isso aí. Então, o que eu tenho que fazer? A exemplo do que eu já fiz, vou abrir agora aqui a página modelo. A exemplo do que eu já fiz com o topo, eu preciso fazer também com essa navegação, tá? Então eu vou duplicar essa linha e aqui embaixo eu vou incluir o navegação.html, ok? A mesma estratégia. Vou atualizar a página, pronto, tá lá. Então já tenho aqui o meu menu. Perceba que ele está diferente daqui, não só o texto que nós colocamos, não só o tamanho dos ícones, mas a formatação, porque aqui nós fizemos uma formatação dentro de um contexto, né? E aqui ele está em outro contexto, então essa formatação vai ser refeita agora de uma forma diferente. Está aqui o box do Facebook, esse box é de uma página que eu tenho, né? de um site. E aqui embaixo está o outro box sobre o site que nós colocamos lá embaixo, tá? Então agora vamos fazer a formatação dos 3. A gente vai lá a gente vai abrir então o arquivo de estilos, né, que você já tem aí.
ok? E vamos fazer a formatação desses vamos fazer a formatação desta barra. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é formatar a própria barra de navegação, né? A própria barra de navegação, que é a primeira que a gente vai formatar. Então vamos colocar aqui um comentário, navegação, e vou criar então aqui a classe navegação. Só lembrando, deixa eu fechar esses dois aqui, vou fechar, olha só. Então a classe navegação é a principal, né? É toda a barra lateral. Então que formatação que ela vai receber? Primeiro eu vou especificar uma altura mínima para ela com min_rate, falando que ela terá 400 pixels mínimos de altura, que ela terá um float, lembra do float que nós fizemos no menu, que é o mesmo caso, que o tamanho dela, a largura, vai ser de 300 pixels, e ela vai ter uma margem inferior de 20 pixels. Então, basicamente essa formatação. A altura mínima, né, esse min que aparece antes aqui é a altura mínima. Se eu deixasse só o rate, ele fixaria em 400, mas eu não quero uma altura fixa, eu quero uma altura que seja flexível. Ela vai ter no mínimo 400 pixels, mas se houver conteúdo ela pode exceder isso. Float left, porque eu quero que essa barra fique flutuando na esquerda, né? Que ela fique posicionada na esquerda. O tamanho dela eu quero 300, atualmente ela está pegando todo o espaço aqui, que é o padrão, e uma margem inferior de 20 pixels. Vamos dar uma olhada. Pronto, já está, fixamos então aqui já a largura dela, né? Já fixamos a largura. Agora na sequência, o que eu preciso formatar? Então eu tenho aqui algumas coisas, por exemplo o menu, eu preciso formatar então esse menu. Então vou criar aqui a classe menu. Esse menu terá um background color, uma cor de fundo, né? Eu vou colocar aqui o código específico dela, 51, e a cor da letra, ela vai ter uma cor branco, ok? Basicamente esta a formatação para o menu. Então vamos ver aqui, tá lá. Mas por que não ficou a cor branco se eu acabei de colocar? Na verdade, isso aqui é um link, tá? E ele está pegando a cor, na verdade, do link. Então eu vou ainda formatar nesse menu o LI que está dentro dele, tá? Então a gente precisa conferir aqui, ó, dentro do menu eu tenho então o LI, tá? Vamos voltar aqui. E eu quero colocar uma formatação nele de uma margem interna, falamos sobre isso já sobre o paging, e essa margem vai ser 7 pixels na superior e inferior e nenhum na direita e esquerda. Quero também tirar o marcador. Desculpa, isso aqui não é LI, tá? É o L. Desculpa, na verdade eu estou formatando a UL primeiro, que está dentro do menu, ok? Então ele vai ter uma margem inferior
superior e inferior de 7 pixels, direita e esquerda de nenhum. De novo, só para você lembrar disso aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Ó? Na verdade, a correto seria isso aqui, ó. 7 superior, 0 direita, 7 inferior, 0 esquerda. Como superior e inferior é igual, direito e esquerda é igual, eu posso manter ele de forma abreviada, tá? Então, o resultado que nós já temos, então ele dá ali um espacinho apenas, por enquanto. Agora sim, eu vou formatar então o link que está dentro dessa lista, tá? Então, de novo, aquela mesma estratégia, o menu, o L, e agora eu vou pegar o LI, eu não preciso formatar nesse contexto aqui, vou formatar apenas o link, tá? E a formatação desse link, ele vai receber inicialmente, eu vou mudar então a cor dele, que nesse caso eu quero uma cor já pré-definida aqui também. Além disso, eu quero colocar uma margem de 1 pixel entre os links, um padding de 7 pixels e, de novo, vou colocar o link como bloco. Vou colocá-lo como um display block, já que ele precisa, até então, ó, ele não é bloco. Ó. Você pode perceber, eu passo o mouse aqui, ó, no texto ele é link, mas aqui não. Por quê? Porque ele é inline inicialmente. Quando eu coloco esse display block, então o resultado é isso aqui, ó. Ó, mesmo que eu passe o mouse aqui, ele responde como link, ok? Então beleza, o que nós fizemos? Trocamos a cor, né? Trocamos também demos um espaçamento entre eles, e também um padding, né? A margem interna e externa, e colocamos ele como bloco. Vamos pegar e formatar o comportamento hover desses links, comportamento hover deles. Esse comportamento hover eu quero colocar uma cor de fundo não, vamos colocar 0 e vamos tirar inclusive o sublinhado que está acontecendo lá também. Então tá lá, quando eu passar o mouse, além de ele não sublinhar, ele vai colocar a cor de fundo, né, a exemplo do que eu fiz aqui em cima, ok? Então tá aqui. Na sequência, eu preciso formatar o box site. Box site é esse cara, essa classe que a gente criou aqui embaixo. O box site, eu vou fazer a seguinte formatação para ele. Esse box ele vai ser usado para contornar esse texto aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou colocar é uma cor de fundo, e essa cor vai ser o 236890, e a cor da letra pode ser branco, ok? A cor da letra vai ser branco.
salvar. Muito bem. Então tá ali o resultado, ok? Mas ele ainda está associado com essa classe box2. Aliás, eu tenho duas classes, uma box e uma box2, tá? Essas duas classes eu vou usá-la em vários momentos. Então vou voltar lá no meu CSS para vou criar as duas aqui no início, tá? Para ficar mais ou menos organizado. Vamos colocar elas aqui, logo abaixo do site, tá bom? A ordem que você cria elas não importa, tá? Só por uma questão de organização mesmo. Bom, o box, eu vou usar uma propriedade chamada border radius. E essa propriedade vai ser de 5 pixels. O que é esse border radius? Border radius é canto arredondado. Estou dizendo que ele vai ter um canto arredondado relativo a 5 pixels. Aqui nós temos um problema, porque isso aqui é um recurso do CSS3 e dependendo da versão do navegador que você está usando, ele interpreta isso aqui diferente e às vezes nem interpreta, tá? Por exemplo, quem usa Internet Explorer da versão 9 para baixo não vai conseguir usar esse recurso aqui, tá? Então a partir do 10 você já tem. Mesmo os outros navegadores com versões antigas também não suportam. Mas o detalhe aqui é o seguinte, essa declaração aqui é a declaração geral. Aí a gente precisa colocar as declarações específicas. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, deixa eu copiar aqui. A gente costuma fazer pelo menos duas declarações específicas. Pronto, com os mesmos valores, tá? Então isso aqui é a declaração universal para todos os navegadores. Esta aqui, ó, é a declaração para o Mozilla, para o Firefox, e essa aqui para os navegadores que utilizam o WebKit. Nesse caso, principalmente o Chrome e o Safari, tá? Então você mantém os mesmos valores. Se o navegador for Chrome, ele vai ler essa propriedade. Se ele for Firefox, ele vai ler essa. Se ele for IE ou outro navegador, ele vai ler essa aqui, tá? Isso aqui é uma estratégia de tentar forçar a compatibilidade para o maior número possível de navegadores. Vou duplicar essa classe box para a box2. Ela vai ter essencialmente a mesma estrutura, a única diferença é que ela terá um padding de 10 pixels aqui embaixo, ok? Vamos ver o resultado. Pronto, está aqui ó, o canto arredondado, certo? Só lembrando ó, que essa classe menu, inicialmente ela está associada então com a box que a gente acabou de criar. Ele fez esse canto arredondado. E aqui o box site, que é o do texto, ele está associado com a classe box2, que além de fazer o canto arredondado, ele tinha um padding de 10 para dar esse espaçamento aqui, tá? Então, então é por isso que eu fiz duas classes diferentes, né? Já que aqui ele não precisava desse espaçamento que já existia aqui. E também não seria bom dar o espaçamento porque, como você pode perceber, o menu ele precisa chegar na borda, certo? Então se eu desse o espaçamento ele ficaria um pouquinho feio e por esse motivo não foi feito. Pronto. Aqui está então a barra lateral, ok? Funcionando. E na próxima videoaula nós veremos como criar então a área aqui principal do conteúdo e aqui embaixo também o rodapé
do site, ok?